Havendo coro legal, em nome de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período 2015, da 12ª legislatura. Em votação, a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do expediente da ordem do dia. Projeto de lei número 021/2015 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber material em doação sem encargos para o município e dar outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação sem ônus para o município o bem móvel da doadora Iluminário Iluminação Decoração Instalação Limitada, inscrita no CNPJ com o número 15.757.265.000100. Equipamento este relacionado no anexo dessa lei e também no termo de doação. Doação, anexo 2º. Parágrafo único. Todos os bens móveis são destinados para o uso da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Artigo 2º. Os bens móveis descritos no anexo 1º, no anexo 1 do artigo anterior integrarão o patrimônio público do município de Balneário Pissarras e serão destinados ao uso e responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 15 de maio de 2015, Leonel José Martins, prefeito municipal. Projeto de lei número 022/2015 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber material em doação sem encargos para o município e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação sem ônus para o município o bem móvel da doadora Elaine Paula Kalov, inscrita no CPF sob o número 153-609-338-60, composto por um purificador MF 40-220 volts inox, conforme termo de doação anexo 1º desta lei. Parágrafo único. Todos os bens móveis são destinados para o uso da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Artigo 2º. Os bens móveis descritos no parágrafo único do artigo anterior integrarão o patrimônio público do município de Balneário Pissarras e serão destinados ao uso e responsabilidade da Fundação Municipal de Cultura. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 29 de maio de 2015. Leonel José Martins, prefeito municipal. Projeto de lei número 23/2015 autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a receber em doação material e mão de obra para a reforma da rampa para embarcações na Avenida Beira Rio do município de Balneário Pissarras e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação material e mão de obra para a reforma da rampa para embarcações na Avenida Beira Rio, na empresa Rockefeller, Comércio e Representações Comerciais e Embarcações Limitadas, pessoa jurídica, no direito privado escrito no CNPJ número 09582403000160, com sede na Avenida Joca Brandão, número 471, bairro Centro, na cidade de Itajaí. Artigo 2º. A doação tem por finalidade a entrega de materiais e mão de obra para a reforma da rampa para embarcações na Avenida Beira Rio deste município, conforme orçamento e cronograma para a execução da respectiva obra expedido pela Prefeitura Municipal. Parágrafo 1º. A doação que trata o caput do artigo 1º será feita diretamente entre as empresas proprietárias dos materiais e mão de obra e o município de Balneário Pissarras, através dos meios legais cabíveis. Parágrafo 2º. Os objetos da doação serão utilizados única e exclusivamente para atender a finalidade descrita no caput deste artigo. Artigo 2º. A doação deverá ser formalizada através de processo administrativo próprio que definirá os termos da doação. Artigo 3º. As eventuais despesas para execução desta lei correrão por conta do município por rúbrica orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Balneário Pissarras, 29 de maio de 2015. Leonel José Martins, prefeito municipal. Projeto de lei número 24015, que altera o artigo 3º e seus incisos da Lei Municipal número
226.996, de 12 de dezembro de 1996, com as alterações dadas pelas leis municipais número 070/1998, 17 de abril de 1998, 050/2009, de 6 de agosto de 2009, 171/2011, de 4 de março de 2011 e 309/2013, de 5 de junho de 2013 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º e seus incisos da Lei Municipal número 226/1996, de 12 de dezembro de 1996, com as alterações dadas pelas leis municipais número 070/1998, 17 de abril de 1998, 050/2009, 16 de agosto de 2009, 171/2011, de 4 de março de 2011 e 309/2013, de 5 de junho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Turismo compor-se-á paritariamente de 18 membros governamentais e não governamentais, nomeados pelo chefe do Poder Executivo, sob indicações dos titulares dos seguintes órgãos e entidades, a saber: 1. Governamentais. Um da Secretaria Municipal de Turismo, um da Secretaria Municipal de Obras, um da Secretaria Municipal de Saúde, um da Secretaria Municipal de Assistência Social, um da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, um da Secretaria Municipal de Educação, um da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, um da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e um da Fundação Municipal de Cultura. Não governamentais. Um da Associação das Empresas de Turismo de Balneário Pissarras, um da Universidade do Vale do Itajaí, um da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Balneário Pissarras, um do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Balneário Pissarras, um da Associação dos Servidores Públicos do Município de Balneário Pissarras, um do Sindicato da Indústria da Construção Civil dos Municípios de Foz do Rio e Itajaí, um da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário Pissarras, um da Associação Municipal Amigos da Arte e de Cultura Marque, um representante da agência de viagens indicado pela Associação das Empresas de Turismo de Balneário Pissarras. Parágrafo 1º. Seguirá a indicação de cada membro do Conselho Municipal de Turismo e de seu respectivo suplente, igualmente nomeado pelo chefe do Poder Executivo, observados os mesmos critérios aplicados aos titulares. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Turismo é fixado em 2 anos, podendo ser reconduzidos por igual período. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Balneário Pissarras, 29 de maio de 2015. Leonel José Martins, prefeito. Projeto de lei número 17/2015. Declara a utilidade pública a Associação Guerreiros da Trilha e da outras providências. O senhor Antônio Luiz Vedusco, presidente da Câmara, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que o plenário aprovou e Leonel José Martins, prefeito de Balneário, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a declarar de utilidade pública a Associação de Guerreiros da Trilha, sociedade civil sem fins lucrativos de caráter recreativo, esportivo, artístico, cultural, filantrópico e que tem por finalidade estimular a prática de exercícios atléticos e desportos amadoristas de seus associados e dos munícipes que participam como convidados sem qualquer cobrança. Promover eventos de natureza recreativa, esportiva, artística, cultural e de utilidade pública, com sua sede na rua Rancho Cabocla Sem Número, bairro Santo Antônio, município de Balneário Pissarras, estado de Santa Catarina, sobre o CNPJ número 19.758.586.000108, tendo por finalidade, além das obrigações para com o município, o que consta em seus estatutos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, Antônio Luiz Vedusco, presidente da mesa. Requerimento 023/2015. A mesa diretora da Câmara vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, requerer que o projeto de lei 20/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, seja tramitado em regime de urgência, por tratar-se de matéria relevante, sem o que perderá a eficácia. Balneário Pissarras, 2 de junho de 2015. Antônio Luiz Vedusco, vereador-presidente, Oswaldo Moreira da Silva Júnior, vereador e vice-presidente, Marli Dulcineia Ziza Santana, vereadora primeira secretária, e Leandro Reste, vereador segundo secretário.
Ofício número 054/2015. Balneário de Sardes, 28 de maio de 2015. Senhor presidente, repondo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que no exercício da prerrogativa prevista no artigo 89, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, decidi opor veto ao projeto de lei complementar parlamentar número 001/2015, de iniciativa desta Casa Legislativa da Lava do ilustre vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Acrescento o artigo 7º-A a Lei Complementar número 008/2009, Código de Postura do Município, autoriza a realização de limpezas em terrenos baldios pelo poder público por conta própria ou de pessoa jurídica delegatária. Haja vista que o projeto de lei em questão traz às suas disposições o que já fora previsto pelos Códigos de Postura, Lei 008/2009, bem como trata de questões inerentes ao poder de polícia da administração pública, tornando-se absolutamente redundante legislar sobre tal matéria, como adiante se expõe. Vislumbra-se no submencionado projeto de lei complementar elogiável preocupação do legislador municipal em habilitar a administração com instrumentos e providências no concernente e fiscalização de terrenos baldios, no que tange à salubridade ou à insalubridade a que estão expostos tais imóveis, bem como a de forma irá se concretizar tais procedimentos diante a administração pública. Entretanto, que se pese ao mérito do projeto de lei proposto, o que se verifica é que muitas das questões ali dispostas já estão previstas no artigo 40, 41, 55 e 56 do capítulo 3 da seção 1ª do Meio Ambiente e 100 do Código de Posturas, bem como nos artigos 223 e seguintes do Código de Obras, ambos neste município, obviamente. Se não vejamos naqueles primeiros artigos, existe a previsão das prerrogativas a que estão obrigados os fiscais sanitários, como fiscalização ou inspeção de estabelecimento de qualquer tipo público ou privado, do que tange a poluição ambiental ou saúde pública, bem como quanto à possibilidade de intimação daqueles que estiverem em desacordo com a legislação, e ainda prevê o valor das multas, bem como prevê que o processo da aplicação das penalidades obedecerá às normas gerais constantes no Código de Obras. Assim, este último, por vez, a partir do artigo 223, antevê a forma de aplicação das multas, a possibilidade da mesma ser escrita em dívida ativa e ainda sem cobrança judicialmente, bem como seja o caso da apreensão de bens, embargos, interdição, demolição, e ainda dispõe acerca do processo de aplicação das penalidades nas notificações do ato de infração da defesa e da forma de execução. De mais a mais, quando verificada tal situação em algum terreno baldio desta municipalidade, após a intimação do proprietário para que dê fim à situação que ensejou tal intimação, em o mesmo não procedendo com respectiva expurgação, é solicitado à Secretaria de Obras que auxilie na limpeza e no posto ser entresseca a sua função de secretária por possuir o maquinário adequado para tal finalidade. No outro norte, se verifica a total inconstitucionalidade do referido projeto, haja vista a imposição à Prefeitura de um dever de fiscalização, interferindo não somente no processo administrativo, como também nas rotinas burocráticas das Secretarias de Saúde, através da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Obras, o que fere o princípio constitucional e separação de poderes. Ora, é evidente que a criação ou instituição de um projeto desse recai na esfera da discricionariedade do administrador, porque depende da contratação e administração de serviço público. Atribuição a esta tão somente no Poder Executivo. Ele não pode ser compelido pela edilidade e promover intentos que não encontrem eco nos seus critérios de oportunidade e conveniência. Por isso é que o regido projeto de lei de iniciativa desta Casa Legislativa sacrifica o dogma da separação de poderes sacramentado em todo o ordenamento e preservado também na terceira das categorias integrantes da Federação. Além disso, se observa que será criado um encargo sem a necessária provisão financeira, onde é sabido não ser permitido à Câmara do Município instituir despesas sobre as quais o Executivo não tenha controle, nem tenha sido objeto da expressa previsão. Além do mais, os dispositivos do louvável projeto de lei em voga são inerentes ao próprio poder de polícia da administração pública para frear os abusos do direito do particular, além de muitos de seus dispositivos já estarem previstos na legislação municipal conforme exposto,
o que torna absolutamente redundante legislar sobre tal matéria, o que ainda traria dano ao erário público conforme já exposto. Assim ponderadas são as razões do veto à emenda proposta e aprovada ao projeto de lei complementar parlamentar número 001/2015. Leonel José Martins, prefeito municipal. Ofício número 055/2015. Senhor presidente, reporto-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe, no exercício da prerrogativa prevista no artigo 89, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, decidir opor veto ao projeto de lei complementar parlamentar número 002/2015, de iniciativa desta Casa Legislativa, da lava do ilustre vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, que inclui o artigo 250-A na Lei de Complementar número 18.999, Código Tributário Municipal, que cria a taxa e a tarifa de serviços de limpeza urbana, haja vista que o projeto de lei em questão traz em suas disposições o que já ora previsto pelo Código Tributário Municipal, Lei 018/1999, bem como trata de questões inerentes ao poder de polícia da administração pública, tornando-se absolutamente redundante legislar sobre tal matéria, como adiante que se expõe. Deslumbra-se no susmencionado projeto de lei complementar e elogiável preocupação do legislador municipal em habilitar a administração com instrumentos e providências no concernente de fiscalização de terrenos baldios, do que tange a salubridade ou insalubridade a que estão expostos tais imóveis, bem como de que forma irá se concretizar tais procedimentos diante da administração pública municipal. Por certo, assim que os dispositivos do louvável projeto de lei em voga são inerentes ao próprio poder de polícia da administração pública para frear os abusos do direito do particular, além de muitos de seus dispositivos já estarem previstos na legislação municipal, conforme exposto, o que torna-se absolutamente redundante legislar sobre tal matéria. A mensuração de valores sobre a instituição de taxas e tarifas de limpeza deve ser feito por órgão especializado, necessitando de estudos aprofundados para o tal intento. Ainda o valor de ser cobrado já é instituído no Código de Posturas do município, o que criaria um bis in idem, com cobrança em dobro ou indevida. Desta forma, tendo em vista o veto do projeto de lei complementar número 001/2015, automaticamente o veto é necessário, pois já possui normativa que trate do assunto. Assim ponderadas são as razões do veto à emenda proposta, aprovada ao projeto de lei complementar parlamentar número 002/2015. Leonel José Martins, prefeito municipal. Projeto de decreto número 6/2015, cria a comenda municipal do mérito Ludigero Figueiredo a ser dada àqueles que mais se destacarem no município e comunidade brasileira. Antônio Luiz Bedusco, presidente da Câmara de Balneário de Sarras, e de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica criada a Comenda Municipal do Mérito Ludigero Figueiredo na Câmara Municipal de Balneário de Sarras. Artigo 2º. A Comenda Municipal do Mérito é a principal homenagem que Balneário de Sarras presta aos cidadãos que realizam relevantes trabalhos ou destacaram-se no combate a qualquer tipo de discriminação ou preconceito na defesa dos princípios fundamentais da Constituição na República Federativa do Brasil e na promoção da vida. Artigo 3º. A homenagem em número máximo de até 4 no ano em que a Câmara comemora o cinquentenário, após será de uma comenda que será conferida na legislatura em sessão solene, a ser realizada sempre na semana do dia 15 de novembro do terceiro período legislativo. Artigo 4º. As nomeações para a outorga das comendas serão feitas por decreto legislativo mediante proposta por requerimento previamente encaminhada à mesa diretora para análise em sigilo absoluto, recomendando ou não o encaminhamento à comissão permanente. Parágrafo 1º. A proposta deverá conter o nome do candidato, sua nacionalidade, profissão, dados biográficos e indicação pormenorizada dos serviços prestados conforme artigo 2º deste decreto. Parágrafo 2º. A proposta não recomendada será arquivada e somente será objeto de nova apreciação na nomeação seguinte, se for requerida pela maioria absoluta dos membros da edilidade. Parágrafo 3º. A proposta somente será considerada aprovada por deliberação de 2/3 do membro da Câmara Municipal em votação nominal. Artigo 5º. A insígnia da comenda
consistirá numa medalha na forma do anexo 1 deste decreto. Parágrafo único. As pessoas homenageadas receberão também um botão de lapela na mesma confecção de uma moção de louvor, em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal de Balneário de Sarras. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto correrão por conta da dotação orçamentária vigente. Artigo: este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. Antônio Luiz Beduschi, presidente da mesa diretora. Indicações. Indicação número 150/2015 do vereador Antônio Luiz Beduschi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado iluminação pública em frente à igreja matriz Nossa Senhora da Paz, considerando que os postes com iluminação pública foram retiradas da praça da igreja para a construção da praça municipal, ficando em frente da matriz totalmente às escuras, prejudicando os fiéis e as pessoas idosas. Indicação número 151/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, para que não seja empregado herbicidas e defensivos agrícolas para a limpeza de locais públicos. Indicação número 152/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, sugerindo-lhe que sejam fechados os buracos existentes em frente à obra residencial Bali Beach, no bairro Itacolomi. Indicação número 153/2015 do vereador Oswaldo Moreira da Silva Júnior, referente à aquisição dos itens que especifica para a capela mortuária e cemitério municipal, conforme anexo. Senhor presidente, é o que temos para hoje. Muito obrigado, senhor Marcos. Aproveito o momento para justificar a ausência do vereador Gercino Medeiros, em razão de ser um dos organizadores da festa de Santo Antônio. Momento que aproveito para suspender também a tribuna em razão da missa do padre Antônio Maria, que será realizada, começa às 7h30, que a maioria dos vereadores querem participar. Será encaminhado executivo as indicações 150 a 153. Passa a comissão o projeto de decreto 06/2015, ofício 54 e 55, com os vetos aos projetos de lei complementar 01/2015, e 02/2015, projeto de lei 17 do Legislativo e projeto número 21, 22, 23 e 24 do Executivo. Em discussão, regime de urgência da mesa diretora ao projeto de lei 20/2015, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Vou fazer um pouquinho mais rápido a sessão em razão da festa do Santo Antônio. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, projeto de lei 14/2015 do Legislativo, dispõe sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Essa segunda votação foi a primeira sessão passada em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores aqui presentes, o vereador Júlio não estava na sessão passada e já foi discutido, debatido o projeto de lei, mas é um conselho que está sendo criado, que vai ser composto por representantes da área governamental e não governamental, e tem o objetivo de desenvolver ações, políticas públicas em benefício às pessoas portadoras de deficiência do município. Vereador, eu inclusive tive dúvida aquele dia, boa noite a todos, e fui verificar como é que seria a maneira correta, pessoas com deficiência. Certo? Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, claro que é um projeto muito importante, tomara que o prefeito não faça não vete igual os outros projetos, diga que é redundante. A gente está vendo aí no Brasil todo e talvez no mundo esses projetos de acessibilidade, e aqui no município nada foi feito ainda para acessibilidade, inclusive nos órgãos públicos. Então, que esse conselho traga mais agilidade nas coisas que precisa para a pessoa com deficiência e que a administração assuma isso também, que é um problema
eu acho que em todo o Brasil e não diferente aqui em Balneário Pissarras. Muito se fala em acessibilidade e muito está ligado à pessoa com deficiência. Então, eu até não discuti, até não vou discutir mais sobre o projeto, porque senão vai demorar muito. Obrigado. Senhor presidente, há muito tempo se fala em acessibilidade e dá para contar no dedo o que os municípios que estão 100%, eu acredito que não tenha nenhum. Pode viajar, pode andar aqui nos arredores. O que se deve fazer é ir avançando dentro das condições que o município dispõe. Nós já avançamos, estamos avançando, existe consciência e é preciso avançar ainda muito mais. Mas tenho certeza, e não adianta a gente sonhar muito alto, apesar que sonhar às vezes é bom, isso demora um tempo longo até que isto ocorra. Nós não dispomos de recursos suficientes para realmente avalancar com acessibilidade, infelizmente. Em discussão, em votação. Essa é a segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com a falta do vereador Gersino. Em discussão, projeto de lei 20/2015 do Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, já tem o que foi votado em regime de urgência, né? Tem o parecer da comissão, ou a gente vai suspender a sessão, ou não vai, ou já tem o parecer? Já tem o parecer, não Tem parecer. Do 20. Mas isso já foi apresentado na sessão passada, foi lido, né? Então, já tem o parecer. Tem um parecer da comissão. Para essa, seria a primeira votação e a segunda na outra semana. Tá? Foi pedido o regime de urgência especial para uma única votação. O parecer já é favorável, né? Em discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Como foi suspenso a tribuna, isso foi o último projeto em votação, o restante foi passado à comissão. Então, não havendo mais inscritos, Senhor presidente. estou passando. E o projeto da dengue, Eu pulei, é a pressa. Eu pulei. Em discussão, projeto de lei 19/2015 do Executivo. Dispõe sobre a adoção de medidas suplementares de prevenção, combate e controle da dengue e chikungunya no município. Em discussão. Essa é a segunda votação, também foi discutido na sessão anterior. Senhor presidente, eu estou vendo aqui um decreto de veto a um projeto do vereador Oswaldo sobre limpeza de terreno e coisa assim, que já diz que tem no Código de Postura. E se tem no Código de Postura, por que não é utilizado? Por que já não faz essa limpeza? Mas, vereador Júlio, isso vai ser discutido na próxima sessão. Estamos discutindo sim, esse projeto específico 19/2015. Vem bem nesse projeto, porque aqui está dizendo que vai multar, que vai notificar os proprietários de terreno que estão com criação de mosquito, e que só vai penalizar o gestor da fiscalização. Aqui, no final, constatada a falta de fiscalização estabelecida na lei, será imputado crime de responsabilidade ao gestor do órgão responsável pela fiscalização. Esse é o último artigo ali dessa lei. Vem toda uma notificação, toda uma multa, tudo jogando em cima dos munícipes, até em certo caso tem que fazer isso, para poder, obrigando a limpar o terreno, e a prefeitura não arca com nada. Se tem lei que a prefeitura, e está no Código de Postura, que a prefeitura pode limpar esse terreno, por que já não é feito?
principalmente nessas áreas de risco. Então, como fala muito no veto, é muito redundante falar disso, mas se já está na lei, eu acho que deveria ser executada essa lei, esse código de postura, e pelo menos nessa lastimável coisa que a gente tem no país hoje, que é essa proliferação de mosquito que transmite todas essas doenças. E tem mais doença nova já que é transmitida por mosquito. E nós não vamos escapar disso não. Com certeza, logo, logo o município vai ter paciente e doente com essas doenças também. Então, gostaria que se o município tem lei, que faça uma limpeza e depois sim, notifique, multe os proprietários se não continuar limpo os terrenos. E não só prejudicar os funcionários por falta de fiscalização ou por que quer que seja. Que também se sinta culpado a administração toda por não ter feito isso no nosso município. Obrigado. Em discussão? Presidente, quando a gente escuta aqui, parece que o código de postura foi feito nessa administração, né? Já está há muito tempo. Tá valendo. E quando nós fomos, não lhe dei... Senhores vereadores, por favor. Há muito tempo esse código de postura. E por que não foi nunca adotado? Estaria todos limpos, bonitinhos, os lotes, agora só vê aqueles que estão criando focos do mosquito. Que é muito fácil falar agora. Mas por que não se aplicou antes? E nós tivemos lá, também não aplicamos. E os outros também não aplicaram. Por que o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, convocou até o Exército para poder entrar nas casas? Porque não é fácil, é complicado. O cidadão não deixa entrar. Então é preciso ter uma lei mais rígida para que realmente isso aconteça. Mesmo assim, tenho certeza que é muito difícil se aplicar. Muito difícil. Por quê? Porque tem pessoas que não moram aqui, como é que vai notificar? Tem lotes que estão alagados, a não ser que se aterre tudo. Então é muito difícil. Espero que esse projeto seja aprovado e que, pelo menos, minimize um pouco os efeitos com relação ao avanço da dengue. Senhor presidente, senhores e senhoras, Distrito Público, quando esse projeto deu entrada nessa casa, eu fiquei até feliz. Falei, vem complementar o da limpeza dos terrenos, para assim dizer. Para minha surpresa, o projeto que eu apresentei veio com veto, e na justificativa aqui, absolutamente redundante legislar sobre tal matéria. Então, mas eu, para ser coerente com os projetos que eu apresentei, eu vou votar favorável, vereador, porque eu acredito que a limpeza dos terrenos ou as águas empoçadas, elas precisam serem escoadas para evitar justamente o que aconteceu no estado de São Paulo, como Vossa Excelência mencionou, que já tornou-se epidemia. E por questão de coerência, eu sou favorável a esse projeto. Agora, com relação ao veto, que não é objeto aqui só para concluir o raciocínio, eu vou fazer um estudo para poder argumentar contra ele. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o Código de Postura ele traz umas diretrizes gerais com relação a essa questão da saúde pública. Como também traz algumas normas de maneira geral com relação aos dois projetos apresentados pelo vereador Oswaldo. E no veto, pelo que eu li rapidamente, não diz que é vício de iniciativa, menos mal. Né? Diz que o que está previsto nos dois projetos já está previsto no Código de Postura. E o que está previsto nesse projeto de lei também tem previsão no Código de Postura. Mas aqui de uma maneira mais abrangente. Né? E eu entendo da necessidade desse projeto, como também entendo da necessidade dos outros dois projetos. Né? Ou seja, o que não pode é essa norma contrariar
a norma maior, que é o Código de Postura. Se ela vem complementar, não vejo problema nenhum. E esse projeto vem complementar o Código de Postura e traz a matéria específica aqui, responsabilizando mais ainda a comunidade, né, para que tome cuidado, para que não vire uma situação mais grave aí dessa questão da dengue. Então, não vejo problema com relação a esse projeto, como também não vejo com relação aos apresentados pelo vereador Oswaldo. Na sessão passada nós falamos sobre o artigo 6º, de dar uma nova redação, e do parágrafo 1º do artigo 7º. Por quê? O artigo 6º diz, a redação que veio do Executivo, as penalidades para as infrações descritas no parágrafo 3º do artigo anterior, que diz a infração leve, moderada ou grave, e diz qual é a pena de multa, né? Tantas o FIRS. Ficarão determinados conforme estabelecido o Código de Postura do município. Eu entendo que a intenção do Executivo dizer o seguinte, que além da pena de multa, o Executivo pode se valer do artigo 100 do Código de Postura, que ali diz multa, e aí na justificativa do veto diz que aquela taxa que foi criada, já está criada no Código de Postura, pode dar o bis in idem, né? Ou seja, dupla penalização. Mas se for analisar também nesse projeto da dengue, da prevenção, também existe lá no artigo 100 também a aplicação de multa, seria o bis in idem também. Mas não, eu entendo que além dessa aplicação da multa prevista aqui, específica para essa ação, temos ainda como utilizar o artigo 100, lá no inciso 2º, que é apreensão de mercadoria, suspensão ou cassação do alvará de funcionamento e outros incisos. Então eu entendo que a redação, eu gostaria do auxílio de Vossa Excelência, é que ficaria assim, as penalidades para as infrações descritas no parágrafo 3º do artigo anterior serão aplicadas observando as penas previstas no artigo 100 do Código de Postura, no que couber. Ou seja, não só a aplicação da multa, mas também da cassação do alvará, a apreensão de mercadoria e outros no que couber. Porque senão diz simplesmente que as penalidades para as infrações descritas no parágrafo 3º do artigo anterior ficarão determinadas conforme o estabelecido no Código de Postura. Sim, qual artigo? Eu entendo que é o artigo 100, né, que fala sobre a aplicação de penalidade. Eu acho que seria que contemplar a intenção do legislador, do Executivo. E o parágrafo 1º diz que após a notificação prevista no caput, do artigo 7º, né, havendo constatação de focos do mosquito no mesmo imóvel, serão aplicadas diretamente as infrações. Não se aplica a infração, se aplica a pena ao cometimento da infração. Serão aplicadas, então, as penas previstas do artigo, aqui está 6º, mas não é o 6º, é o 5º, porque o 5º é que fala sobre as penas, a infração e pena dessa lei, sendo os valores repassados diretamente ao Fundo de Saúde, para uso exclusivo no Programa Municipal de Controle de Pragas Urbanas. Então, acho que seria uma redação mais correta. Isso, nós estávamos discutindo esse respeito, porque a infração, quem comete o erro, está infracionando. Quem vai corrigir o erro aplica a pena. Por isso que eu digo assim, às vezes vem algumas coisas, e talvez na pressa não se dá a devida atenção à redação. E eu fui rápido no meu comentário, presidente, para não cometer nenhum erro de avaliação. Primeiro eu quero ler bem o veto para depois argumentar de forma mais equilibrada, porque eu não vejo muita diferença entre uma coisa e outra. Muito obrigado. Então, Senhor presidente, eu até quero, falando sobre terreno, limpeza, para que eu acho que a prefeitura hoje criou um criador de mosquito da dengue em frente ao Univale. Acho que todo mundo viu aqui um terreno onde tinha
brincadeira de cavalo, tinha... Primeiro era um lixão, aí foi limpo, as pessoas usavam para brincar de cavalo, laçar, coisa e tal. Agora cavaram para fazer a praça. Eu só queria saber quem autorizou, porque assim a empresa não é culpada. Tirou a terra daquela região toda, em frente ao Univale, um terreno lindo, plano, onde não parava água. Hoje, eu não sei se tem água, mas essa semana estava uma lagoa. Então assim, ó, vim aqui dizer que não fizeram no passado, não fizeram talvez porcaria. Porque hoje fizeram lá, eu acho que todo mundo viu, em frente ao Univale tem uma lagoa, onde vai virar um lixão, porque agora que as pessoas vão jogar o entulho, porque tem que fechar. E quem autorizou a fazer aquilo lá tinha que dar um prêmio, porque é vergonhoso. Aí é fácil vir aqui cobrar a multa das pessoas, né? E quem vai pagar daquilo lá? Onde vai criar água? É do município. Obrigado. Então, vereador Maurício, a emenda passa a ser da comissão? Ela ficaria como a emenda do artigo 6º. As penalidades para as infrações descritas no parágrafo 3º do artigo anterior, que é o artigo 5º, serão aplicadas observando as penas previstas no artigo 100 do Código de Postura Municipal, no que couber. Então vamos votar essa emenda, depois voltamos à próxima emenda. O senhor tem mais uma emenda no artigo 7º? Sim, no parágrafo 1º do artigo 7º. Certo. Na verdade, só mais para clarear, né? Eu entendo ficou, qual é a não, intenção, mas eu acho que ficou correto. Você teria até uma discussão muito trocado. boa. Então, vereador, é só no artigo 100 que fala sobre a cobrança de taxa, essa, Código de postura, do sim. Código de Postura? Se Então, for só no artigo 100. O artigo 100 fala específico. da infração e a sanção, e a pena. Sim. Então vamos botar em votação a emenda do artigo 6º do vereador Maurício. Discutida, eu acho que muito salutar a sua emenda, fica bem específico. Em votação, a emenda modificativa do artigo 6º do vereador Maurício. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aqui tem outra emenda modificativa no parágrafo 1º do artigo 7º. Retira a palavra infrações e retira a palavra infrações e coloca-se e substitui pela palavra diretamente as penas previstas no artigo... No parágrafo 1º? Do parágrafo 1º? Do artigo 7º? É isso? Após a notificação prevista no caput, havendo constatação de focos do mosquito no mesmo imóvel, serão aplicadas as penas previstas no artigo 5º desta lei, sendo os valores repassados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde para o uso exclusivo do Programa Municipal de Controle de Pragas Urbanas. Então, a emenda modificativa retira a palavra infrações. Porque serão aplicadas diretamente as infrações. Então, serão aplicadas infrações. Serão aplicadas as penas. E daí eles diziam, estas serão repassadas, ou seja, essas infrações serão repassadas. Não. O valor apurado pela pena, o valor, sendo os valores alcançados pelas penas, serão repassados diretamente ao fundo. Então seria só a palavra, uma substituição da palavra infrações por penas. Depois eu faço depois a redação e passo para o... Mas basicamente é a substituição Sim. de uma por outra. Perfeito. Em votação, a emenda da comissão ao artigo 7º, parágrafo 1º da comissão. Quem estiver de acordo com como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, a Lei 019 com suas emendas de 2015. Quem estiver de acordo com está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mas também quero informar que situações de lagoa, de outras situações do município, tem que ser fiscalizada realmente pelos vereadores. Isso pode ser feito através de indicação e através de requerimento quando se pleiteia alguma coisa mais palpável no município. Então não caberia agora a discussão do vereador Chicão, nesse momento, discutir sobre o Univale, sobre isso e aquilo. Compete sim, nesse momento, uma indicação e pedir informações ao município se alguém autorizou, não autorizou, o que fez, ou se lá realmente tem, que seja o problema sanado. Bom, agora encerramos. Então, agradeço. Gente, só pela ordem, nós fomos um velório lá no cemitério e eu só queria aqui elogiar o
trabalho lá do Paulista e a sua equipe, que ficou excelente. Vereador Ivo, realmente eu estive lá e quando estava fazendo aquele belo trabalho, eu peguei a relação pessoal, mas gostaria de usar a tribuna na próxima sessão para fazer o elogio e citar todos os trabalhadores, não só o secretário, não só o Porte, mas todos que contribuem para aquele trabalho muito bonito, muito organizado do nosso cemitério municipal. Não havendo inscritos, agradeço. Bom, haveria inscritos, mas como foi suspenso, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 9/6/2015. E vamos à grandiosa festa do Santo Antônio, né, que são 15 dias de festa, e desejo a todos uma boa semana. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.